Fala galerinha que me segue nas redes sociais. Já tem um tempo que eu não estou gravando vídeos, não estou fazendo as lives. Estava aqui fazendo tratamento para voz, né? Voltando aí, se recuperando aos poucos, para voltar a fazer o trabalho novamente nas redes sociais. Mas hoje, ou quando você assistir esse vídeo, eu quero compartilhar algo muito interessante com vocês, verdades sobre mentiras. E eu quero falar de um assunto, né, que é muito polêmico hoje dentro das igrejas, um assunto que é um tabu para muitos pastores ou líderes religiosos, né, dentro da sua denominação, que vem mexendo com a mente de muitas pessoas, pessoas dentro da igreja e pessoas fora da igreja. E eu quero compartilhar com vocês. A gente vai dar uma passeada hoje na Bíblia. Eu creio que você tem uma Bíblia aí na sua casa, seja ela católica, seja ela evangélica, cristã. Creio que você tem uma Bíblia aí. Eu quero compartilhar alguns textos com vocês. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, vai transformar a sua vida, até você mesmo que tem dúvida referente a esse assunto, né? Eu quero que você já pegue depois a Bíblia, né, para poder acompanhar os textos a qual eu irei ministrar aqui para você. Dos tempos que eu estou querendo gravar esse vídeo e só me concentrando, né, orando, dando uma estudada referente a isso. E eu quero compartilhar esses textos com vocês agora, através desse vídeo aqui, né? Eu quero falar sobre o dízimo, que muitas pessoas, né, devolvem, muitas pessoas não devolvem mais, outras nunca devolveram aquilo que pertence a Deus. Independente de religião, nós temos que ser fiéis com tudo aquilo que passa nas nossas mãos. E eu quero compartilhar com vocês nesse dia, nessa noite, tarde, madrugada, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, né? E a forma que é ensinada, a forma que é ministrada para as pessoas acaba deturpando o evangelho e acaba até manchando a imagem de Cristo, né? Do Senhor, do nosso Deus. E eu quero começar com o primeiro texto que se encontra aqui no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E eu quero já iniciar trazendo esse texto com vocês. Creio que vocês conhecem a história do nosso pai na fé, Abraão, que através dele, né, veio dando sequência, e Deus fez uma promessa para Abraão, e essa promessa ela vem se perpetuando, vem a cada dia, né, crescendo. E eu quero compartilhar com vocês o primeiro texto falando acerca do santo dízimo, que é do Senhor. Gênesis capítulo 14, livro de Gênesis, capítulo 14, perdão, a partir do versículo 18. Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18 até o versículo 20, diz assim, ó: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui eu paro para a gente entender um pouquinho desse primeiro texto, né, referente a Melquisedeque. Melquisedeque, se você for estudar a Bíblia, se você for a fundo pesquisar, só 3 vezes na Bíblia vai falar desse homem, né, desse Melquisedeque, que aqui representa a teofania de Deus quando vem para a terra em forma de homem. Não tinha ninguém acima dele que poderia abençoar Abraão naquele momento ali. Então ele veio, abençoou Abraão e ele recebe o dízimo ali que Abraão entrega a ele. Se você for pegar a história do capítulo 1 até o 13, até o capítulo 13, quando começa a falar da história de Abraão, que não era nem Abraão ainda, depois Deus vai trocar o nome de Abraão para Abraão, e vai se chamar o pai das nações. Abraão, por gratidão, não foi por obrigação, porque Abraão ainda não conhecia a Deus, ele veio conhecendo a Deus ao longo da história. O seu pai, né, Tera ou Terá, ele não ensinou a Abraão acerca de dízimo, de oferta, nada disso. Abraão, por vontade própria, espontaneamente, ele, devido a tudo que Deus fez por ele, entregou seus inimigos nas suas mãos, abençoou ele, a sua descendência. Abraão, por amor,
ou por gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele, ele foi lá e fez o quê? Devolveu o dízimo a Melquisedeque, que era a teofania de Deus naquele momento. Então o dízimo, né, vai se tornar na frente uma obrigação nossa, por gratidão, por amor, por fé. Eu já quero falar logo isso aqui no início, né? Só devolve aquele que acredita em Deus, aquele que tem fé no Senhor, aquele que é grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E você vai lá por gratidão, vai lá e entrega ao Senhor aquilo que pertence a Ele, porque é Ele que permite nós alcançarmos as nossas vitórias. É Ele que abre a porta do emprego, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá fôlego de vida, é Ele que nos dá livramento. Então, por tudo isso que Deus ele permite acontecer nas nossas vidas, nós somos gratos a Ele, fiéis ao Senhor e devolvemos aquilo que é dele, por direito. Aí, a Bíblia vai falar aqui nesse primeiro texto, a qual nós lemos no versículo 20, capítulo 14 de Gênesis, que Abraão ele deu dízimo de tudo aquilo que ele recebia, de tudo aquilo que passava para suas mãos. Aí tem pessoas que falam, não, ele devolvia alimento, ele devolvia em espécie, em dinheiro. Então Abraão devolveu o dízimo de tudo aquilo que Deus permitia passar por sua mão. E o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que passa nas nossas mãos. Depois lá na frente um pouco eu vou explicar acerca disso, ou outro dia eu vou fazer um vídeo explicando acerca disso. Então primeiro texto, Gênesis 14, versículo 18 até o 20. Quando Abraão, por gratidão a Deus, por ter entregue a vitória nas suas mãos, ele foi lá e devolveu o dízimo. Não foi ninguém que obrigou a ele. Note que aqui Melquisedeque aparece ali para ele, abençoa a vida dele e ele vai lá, ele é grato e devolve a ele. Ele não botou uma arma na cabeça, ele não botou uma espada no pescoço de Abraão e falou, você vai ter que devolver, você vai ter que dar. Não. Ele devolveu por amor, por gratidão, por tudo aquilo que ele alcançou diante do Senhor. O segundo texto se encontra aqui no livro de Gênesis também ainda. Agora um pouco mais para frente, 14 capítulos depois. Gênesis capítulo 28. Eu quero que você também, depois daí no seu estudo, você vai dar uma olhada. Gênesis capítulo 28. Eu quero falar de outro homem de Deus que também não conhecia ainda o Senhor. Passou por um momento difícil na sua vida, de perseguição, fugindo do seu irmão. Eu quero falar de Jacó. Eu já quero que você abra comigo aqui no capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 18. Jacó, por gratidão também, ele vai entregar, devolver a Deus aquilo que pertencia ao Senhor. Por que eu estou trazendo esses textos no Antigo Testamento? Depois a gente vai subir um pouquinho mais, né? Mas esses dois primeiros textos eu quero trazer aqui para que você entenda. Que tem muitas pessoas hoje aí, me perdoe a minha sinceridade ou a minha verdade nesse momento, que não devolve mais o dízimo, não entrega aquilo que pertence a Deus, porque diz que o dízimo é da lei. E a lei veio na geração de Moisés. E eu quero mostrar para vocês aqui que o dízimo foi antes da lei. Então, se o dízimo foi antes da lei, não é a lei que vai constituir o dízimo. Eu tenho que devolver porque o dízimo era da lei, parei de devolver porque a lei acabou. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 18, diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Olha só, Jacó estava ali, fugindo de seu irmão Esaú. Houve um problema entre eles. E os inimigos começaram ali a perseguir. Jacó passou por um momento difícil de batalha e ele fez um voto com Deus. Naquele lugar onde ele se encontrava,
deitou ali para dormir, teve sonhos, né? Viu anjos subindo e descendo. E naquele momento ele falou para o Senhor que se Deus guardasse ele e desse pão para ele comer em toda a sua viagem, Deus seria o Deus dele. Então Deus não era o Deus dele ainda. Era o Deus dos pais dele, dos avós, dos antepassados, mas dele não era ainda. Então ele fez um voto: se o Senhor me guardar e se o Senhor me der pão na minha caminhada e eu voltar em paz para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. E de tudo aquilo que eu tiver, eu certamente darei. Eu darei o dízimo. Então eu já quero que você pegue aqui dois homens que foram heróis da fé. Abraão, que se chamou Abraão, hoje é Abraão, e Jacó, que se tornou Israel, porque ele lutou com o anjo que estava ali do Senhor e ele venceu, ele prevaleceu com o príncipe do Senhor. Creio eu que era o próprio Deus na forma teofânica ali de novo, que apareceu para Jacó e Jacó venceu aquela batalha e por ele ter vencido aquela batalha, Deus trocou o nome dele para Israel. Então, note que esses dois primeiros homens, que foram homens ricos, homens prósperos da Bíblia, eles foram fiéis com o Senhor. E note que nenhum dos dois deles ainda conhecia Deus. Eles vieram conhecendo ao Senhor na caminhada deles na fé. E pela fé, eles foram fiéis a Deus. E note que isso aqui, eu quero que vocês entendam que é antes da lei. Para você que fica dizendo que o dízimo era da lei, que a lei não existe mais, que a gente parou de devolver, eu parei de devolver meu dízimo porque o dízimo era da lei. Se era da lei, era para devolver o sacerdote, e hoje não existe mais sacerdote, a gente não devolve mais. Cuidado com o que você ouve na rede social, cuidado com os ensinamentos que você está tendo na internet, ou até mesmo na sua igreja. Até mesmo você, pastor, que vai estar ouvindo aí, né, acompanhando esse vídeo. Eu não vim aqui nesse vídeo querer mostrar para vocês que eu tenho mais entendimento, que eu tenho mais conhecimento do que ninguém, que eu sou melhor do que alguns pastores aí, ou melhor do que qualquer um pastor, não. Eu venho aqui trazer esse vídeo, essa mensagem para você que vai me ouvir, ou está me ouvindo através desse vídeo aqui, para que você abra seu entendimento, abra sua mente. E lembre que o dízimo, ele não abençoa ninguém não, o dízimo é uma proteção, né? A gente devolve a Deus para que Deus ele nos guarde, nos proteja a nossa casa, a nossa família. E por gratidão, note que toda vez aqui que eles falaram foi por gratidão. Abraão devolveu porque foi grato a Deus por Deus ter guardado ele. Jacó devolveu porque ele fez um voto com o Senhor e falou: se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão, e se o Senhor me levar em paz à casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus e certamente eu devolverei o dízimo. Então tudo que passava pela mão de Jacó e de Abraão, eles devolviam a Deus. Então o dízimo não era da lei. Aqui eu já quebro um paradigma, né, de pessoas que pregam aí que o dízimo era da lei. Moisés veio depois de Abraão e depois de Jacó, então não era lei. Então veio antes da lei. Já quebra esse paradigma aqui. E o dízimo era por gratidão por tudo aquilo que o Senhor tenha feito. Terceiro, Levítico. Você vai passar em Gênesis, Êxodo, Números, vai vir Levítico. Perdão, terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 27. Terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 27. Quero ler mais um texto com vocês aqui. Versículo 30 em diante. Estou pegando tudo aqui antes da lei. Aqui já foi depois da lei. Êxodo, né, vai vir a lei. Capítulo 20 de Êxodo vai falar acerca da lei do Senhor, né, dos mandamentos. Então ali já começa a lei agora. E aqui eu quero que você veja comigo no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 em diante, diz assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela, no tocante a todas as dízimas de vacas e de ovelhas,
de tudo que passar debaixo da vara. O dízimo será santo ao Senhor. Olha só o que Moisés aqui ele traz como a lei que foi constituída naquela geração, naquela época. Aí as pessoas pegam esse texto aqui e falam, não, mas antigamente devolvia animal. Antigamente devolvia frutos. Antigamente devolvia cereais para os sacerdotes como o seu dízimo. Aí eu pego e lhe pergunto, a gente hoje tem um estabelecimento, né, uma congregação, uma igreja, onde é alugado, são poucos ministérios que têm igrejas próprias. Eu quero falar com você que está dentro da igreja ou com você que está fora, que censura aí, que critica, né? Muitas vezes os pastores sofrem com isso, é retaliado, diz que os pastores são ladrão, que os pastores roubam, que faz e acontece. Né? Não estou nem naquele grande dia, o Senhor julgará todos. Quem faz o certo e quem faz o errado. Aí aqui as pessoas pegam e falam, não, mas antigamente o povo devolvia vaca, devolvia carneiro, cordeiro, devolvia frutas, devolvia cereais, alimento, não era dinheiro. Eles devolviam dinheiro, porque tinha dinheiro também que tinha que pagar as coisas dentro da... Não era comprado nada de graça, não era pego nada de graça. Aí eu lhe pergunto, antigamente devolvia animais, devolvia frutos, devolvia frutas. Aí você pega hoje um espaço alugado no valor de R$2.000. Aí você que está falando aí que antigamente era devolvido animais, cereais ou o que seja, aí eu vou lá pagar o proprietário do espaço, ele vai receber com animal? Ele vai receber o pagamento do espaço dele com frutos? Com frutas que seja cereais? Não! Ele vai querer o dinheiro dele, ele vai querer as peças que ele precisa pagar as contas dele. Aqui as pessoas devolviam animais, devolviam os cereais, devolvia isso e devolvia também dinheiro. Então a Bíblia diz aqui que o dízimo é santo ao Senhor. Quando ele fala aqui no tocante, é quando aquele que consagra ao Senhor o dízimo e toca nele, nós temos que devolver a quinta parte. Isso é um momento que depois eu vou fazer outro vídeo também explicando o que é o quinto, quando nós tocamos naquilo que é do Senhor. Um exemplo, separei minha parte lá do meu dízimo, R$100, eu vou lá e toco. Um dia eu vou explicar mais detalhado a fundo sobre isso. Eu vou ter que acrescentar o quinto em cima daquilo que eu separei, que era do Senhor, que era consagrado a Deus, e eu toquei. Então ele está dizendo aqui que as dízimas são santas ao Senhor. O dízimo é santo ao Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que nós ensinamos dentro da igreja. Principalmente nós pastores, e somos líderes. Hoje nós somos constituídos como sacerdotes do Senhor. Ah, mas tinha que trazer para os sacerdotes. Antigamente nós somos sacerdotes de Deus. Aqui na terra nós somos tidos como sacerdotes do Senhor, que cuidamos das almas, cuidamos das ovelhas. Então cuidado com os ensinamentos que vocês estão tendo. Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Mais uma vez eu te alerto. Eu quero ler mais um texto. Daqui a pouco a gente está chegando no final. Mais um texto no Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias. Está lá perto de Mateus. Malaquias capítulo 3. E aqui eu saio do Antigo Testamento e a gente vai para o Novo. Eu vou mostrar para vocês também sobre o dízimo no Novo Testamento. Que as pessoas dizem que é da lei, que é só no Antigo Testamento. Então vou rasgar minha Bíblia e vou pregar só o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento só serve para as pessoas para quando vai beneficiar. Salmo 23, Salmo 91, Deuteronômio 8, que vai falar das bênçãos de Deus para a vida. Aí serve para todo mundo. Mas quando vai falar de coisas que é lei, as pessoas aí, não, o Antigo Testamento foi abolido, não existe mais Antigo Testamento não, é tudo novo. Eu vivo pela graça. Daqui a pouco você vai entender o que é isso aqui. Malaquias 3:10. Diz assim mesmo, um texto conhecidíssimo. Creio que até quem está fora da igreja conhece esse texto aqui. Diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então olha só o que o Senhor falou, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é a casa do Senhor. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Então você não está trazendo dízimo para mim dar.
aos pastores. O dízimo, ele é entregue no altar do Senhor para mantimento da obra, para a gente pagar o aluguel, a pagar a energia, a pagar a conta de água, a reforma da igreja, ajudar pessoas necessitadas dentro da igreja. Isso serve os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Então não tem como eu dizer, não, eu não vou devolver o dízimo não, eu não vou levar o dízimo não, porque o pastor está ficando para ele ladrão. Como é que a gente vai pagar a conta de luz? A gente não tem ajuda do governo, nós não temos ajuda de ninguém, de vereador, de deputado, prefeito, presidente, não. Nós dependemos dos fiéis. Nós acabamos de passar um momento complicado agora nessa pandemia, e quantas igrejas fecharam porque as pessoas não tiveram condições de poder manter a sua igreja. Nós passamos por um momento difícil agora. Nós tivemos que recuar também, retroceder, e agora estamos aí retomando, graças a Deus, lutando para retomar novamente o ministério, porque por falta de finanças, de recurso, porque muitos fiéis saíram, alguns fiéis não tiveram mais condições de ajudar a manter o templo, a manter a casa do Senhor, a casa do tesouro. Então, como é que as pessoas pregam que não é para devolver mais o dízimo, que não é para trazer mais o dízimo para a casa do Senhor, que o dízimo foi da lei, que foi abolido? Como é que a gente vai conseguir pagar as contas? Como é que a gente vai conseguir honrar nossos compromissos? Aluguel de R$2.000 a gente vai pagar como? Com alimento? Com a cesta básica que as pessoas doam? Não. É com seu dízimo e com a sua oferta, com o meu dízimo e com a minha oferta, que nós conseguimos honrar os nossos compromissos. É bíblico aqui, ó, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Não é o pastor Washington que está falando, é a Bíblia, foi o Senhor que falou para nós trazermos nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro. Fica aí mais essa dica para você. Não é para não trazer, não é para trazer o dízimo, para devolver o dízimo. A gente não está dando não, nós estamos devolvendo porque não é nosso. Foi Deus que permitiu nós alcançarmos. O salário que você ganha, o valor que passa por suas mãos, é Deus que está permitindo você conquistar. É Deus que está permitindo você alcançar. Eu quero ir para o Novo Testamento agora. Primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 23, verso 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23. Diz assim a palavra: Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha só o que o Senhor está falando com os fariseus, os escribas e os hipócritas. Eles davam o dízimo do hortelã, do endro, do coentro, e desprezavam as outras coisas, que é importante também, que era o quê? A misericórdia, o juízo e a fé. Ele diz: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então ele diz que nós temos que cumprir tudo isso e não omitir a outra, que é devolver o dízimo. Aí eu não consigo entender que Bíblia é essa que as pessoas estão lendo, que não é para devolver mais, que o dízimo era do Antigo Testamento, que o dízimo era da lei. Se o dízimo era da lei, para quem entende um pouquinho da palavra, eu estou aprendendo a cada dia, entendo um pouquinho só da palavra. Se o dízimo é da lei, para quem está dizendo que o dízimo era da lei, que não é para devolver mais, você se quebrou então. Me perdoe a minha expressão chula. Você se quebrou. Porque a lei se cumpre em Cristo. Jesus diz: eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumpri-la. Se Jesus veio para cumprir a lei se cumpre nele. Então a gente vai ter que devolver o dízimo até o fim. Até o dia da nossa morte ou até o dia da volta de Jesus Cristo. Eu quero que você entenda isso, que você abra sua mente agora. Isso aqui é um ensinamento para que você leve para toda a sua vida e ensine outras pessoas. Se o dízimo era da lei e a lei não foi abolida, a lei se cumpre em Cristo, e eu devo devolver aquilo que pertence a ele, como diz aqui, ó, que não está no Antigo Testamento não, que é Novo Testamento. Jesus já estava. Agora que é Novo Testamento.
E eu sempre falo, eu sempre friso, possa ser que eu venha ferir algumas pessoas nesse momento, possa ser que algumas pessoas venham se ofender nesse momento, mas quem não devolve ou critica quem devolve é avarento. Deixou de ser fiel a Deus, é infiel, muitas vezes devolvia por interesse próprio. Não, nós devolvemos por amor, por gratidão, por fidelidade ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito, e ainda é o mínimo que nós fazemos. Porque eu devolver R$100, devolver R$200, R$1.000, não vai comprar minha vida. E a gente não devolve por barganha. Vou devolver aqui porque Deus vai me dar mais lá na frente. Não! Nós devolvemos porque nós somos fiéis a Ele. Nós somos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Então, se você está devolvendo por interesse, é hora de você mudar o seu pensamento. Devolva por gratidão, como Abraão e Jacó fez. Eles devolveram por tudo aquilo que o Senhor fez na vida deles. Deu vitória a ele contra os seus inimigos. Levou em paz e segurança ao seu pai. Deu pão todos os dias na vida dele. Então somos gratos pelo fôlego de vida. Quantas pessoas perderam a sua vida agora na pandemia? E nós estamos aqui de pé. Nós estamos aqui vivos. Então seja grato a Deus. Seja fiel a Deus e você verá o que Ele fará na sua vida. Quando você passar a devolver aquilo que pertence a Ele. Ele diz aqui para os escribas, fariseus e hipócritas: não fazer isso e omita outras coisas. Não, faça e continue fazendo. Continue devolvendo o dízimo. Mas cumpra a misericórdia, a justiça e a fé. Nós devolvemos pela fé, acreditando no Senhor para nossas vidas. Foi isso que Abraão fez, foi isso que Jacó fez e outros fizeram. Se eu for ler aqui vários textos, se eu pegar aqui milhões de textos aqui dentro da Bíblia, a gente vai passar horas e horas aqui falando sobre dízimo e oferta. Eu precisava falar sobre isso, porque tem muitas pessoas aí com a mente cauterizada. Como um bocado de pessoas que estão indo para a rede social aí falar besteira na rede social. E eu quero te ensinar, eu quero te ajudar a você ser fiel diante do Senhor, não só nos dízimos, nas ofertas, não, em tudo. Honrar a sua vida com o Senhor. Mas eu precisava trazer esse vídeo aqui. Eu trouxe esse vídeo porque a gente passou uma situação agora, como eu falei um pouco atrás. Tivemos que fechar o nosso ministério, fechar a igreja, a congregação, por falta de recursos. Não tivemos condições de manter. E graças a Deus, Deus está nos dando a oportunidade de voltarmos. Cadê, Finância. Essa pandemia acabou atrapalhando quantos pastores aí que estavam aí com ministérios aí firme e tiveram que fechar suas igrejas, as denominações por falta de recursos, porque muitos têm medo de falar do dízimo e da oferta dentro da sua igreja. Com medo de perder membro, com medo de o povo censurar, com medo das retaliações. Não, eu não tenho medo de falar daquilo que é bíblico, está dentro da Bíblia aqui, eu estou usando a Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando da palavra de Deus. O que é verdadeiro, o que é real. Quando eu falo de mim mesmo, aí eu vou trazer desconfiança para as pessoas, mas depois vocês vão acompanhar aí os seus estudos dentro da Bíblia. Estou falando tudo dentro da Bíblia, com base bíblica. E para a gente encerrar esse vídeo, eu quero que você abra comigo na carta de Hebreus. Carta de Hebreus. Está lá quase no finalzinho da Bíblia. Eu quero que você já abra comigo aí. Aqui nós encerramos esse vídeo. Hebreus capítulo 7. A gente não tem um escritor da carta de Hebreus diretamente, dizem, né, os estudiosos, que pela escrita aparenta que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Historiadores dizem que foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus, pela escrita, né, pela desenvoltura dessa carta aqui aos Hebreus. Segundo os teólogos estudiosos, dizem que foi Paulo que escreveu também essa carta. Mas eu quero trazer aqui para você Hebreus 7, a partir do versículo 1 em diante. E aqui a gente encerra esse vídeo. Diz assim, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai
e sem mãe, e sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, e os quais dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou o dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem a contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente toma dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou por dízimos. Eu quero que isso aqui é muito forte. Esse encerramento aqui desse vídeo é muito forte. Eu quero que você entenda isso aqui. Eu preciso entrar um pouco mais forte referente a isso aqui. Eu quero que você entenda esse texto aqui, o versículo 3, que fala de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe e sem genealogia. Aqui é o próprio Deus, que aparece para Abraão de uma forma teofânica, para receber diretamente nas suas mãos o santo dízimo daquilo que Abraão separou para entregar na mão do Senhor. Isso aqui é forte. Eu não consigo entender onde é que esse povo está estudando. Eu não consigo entender que Bíblia é essa que essas pessoas estão lendo referente ao dízimo, que não é para devolver mais, que isso aqui é da lei. Não existe. Até Levi, que era o levita, que estava ali para receber, ele devolveu aquilo que era dele. E hoje as pessoas ficam colocando na mente das pessoas: não, você é maluco, vai ficar dando dinheiro a pastor? Para! E você não está levando dinheiro para dar homem nenhum. Ah, mas tem um bocado de pastor roubando aí, pegando dízimo, comprando carrão, comprando fazenda, comprando isso, comprando aquilo. É problema dele. Faça a sua parte diante do Senhor. Naquele grande dia, todos nós prestaremos conta. Se está roubando, se não está roubando, se está gastando dinheiro de uma forma honesta, se está usando realmente para abençoar as vidas, para cuidar da igreja, do templo ou não. Não é eu nem você que vai julgar, nem eu nem você que vai condenar. Aí eu pego as pessoas dizendo que não vai devolver o dízimo. Ah, você é abestalhado, vai ficar levando dinheiro para a igreja? Vai ficar dando dinheiro na mão do pastor? Aí não leva o dinheiro para a igreja não, né? O dinheiro que está sendo devolvido ali no altar, na casa de Deus, é para salvar vidas, para transformar vidas. Quantas pessoas estavam aí aprisionadas ao vício do álcool, das drogas, da prostituição, e através dos dízimos e das ofertas que permitem as igrejas ficarem abertas, pessoas são transformadas, são levadas para centros de recuperações e voltam de lá e reintegradas novamente à sociedade. Aí as pessoas falam assim: a besta vai ficar levando dinheiro para a igreja, para pastor, ficar enriquecendo o pastor. Eu já estou há anos aqui como pastor. Eu continuo andando de ônibus, de metrô, andando. Então nós temos que ter cuidado quando nós generalizamos. Aí você fala que não é para levar o dízimo para a igreja, né? Aqui é para você que está aí fora agora me acompanhando, ou vai me acompanhar a qualquer momento, qualquer hora. Aí você não leva o seu dinheiro para a igreja para abençoar a obra de Deus, mas leva o dinheiro para o bar, para destruir sua vida. Você chega em casa embriagado, alcoolizado, deixou o dinheiro todo no bar e muitas vezes até devendo na guia, porque gastou tudo que tinha para destruir a sua vida, para destruir o seu lar, a sua família, que chega em casa é briga dentro de casa. A mulher joga do lado, o marido joga do outro. Aí vem o quê? Destruição no casamento, destruição na família, separação. Ah, não leva dinheiro para a igreja não, mas você leva, sabe para onde? Para a boca do tráfico, para abastecer o tráfico, para destruir a sua própria vida. Aí você fica aí jogado no meio da rua, rejeitado pela família, rejeitado por todos. Sabe por quê? Deixou de abençoar a casa de Deus, mas foi dar dinheiro lá pro diabo.
para destruir a sua vida, financiar o tráfico. E nós estamos aqui ministrando isso não para ofender ninguém, não para ferir ninguém. Eu estou falando porque tem muitas pessoas que estão aí fora que estão rejeitando ou criticando referente aos dízimos e às ofertas que são dadas ou devolvidas nas igrejas por causa de situações adversas que acontecem, escândalos que vêm acontecendo. Não, vai estudar a Bíblia, vai buscar de pessoas que têm um pouquinho de entendimento. Outras pegam o dinheiro e vai para o prostíbulo, boates. Aí fala de quem devolve dinheiro na igreja. Você está gastando seu dinheiro no bar. Vai, toma uma cerveja, 10, 20, 30 cerveja, vai lá, mija, acabou o dinheiro. Vai ali, usa droga, faz a mente, de repente acabou. Tá aí depressivo, aflito, triste e sem ninguém do lado para ajudar. Então, abra sua mente, entenda tudo isso que eu estou falando. Se você precisar de uma ajuda, eu estou aqui para te ajudar. A igreja está aqui para isso. O dízimo e a oferta que você devolve é para fazermos cestas básicas, para ajudar famílias. O dinheiro que você devolve na igreja é para pagarmos aluguel, conta de energia, de água, reparo da igreja, ajudar membros, pessoas que estão ao redor da igreja que necessitam de ser ajudadas, pessoas que chegam lá alcoolizadas, pessoas que chegam lá depressivas, pessoas doentes de espírito e alma. É para isso que nós devolvemos, para ajudar você que vai me ouvir através dessa mensagem. Espero que esse pequeno vídeo aqui tenha esclarecido um pouco para você. E se você precisar, eu estou aqui à disposição. Pode me chamar, eu estou aqui para tirar outras dúvidas. Se prepare que vai vir muitos vídeos aí. Muita coisa boa para nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Washington Santos e estou aqui à sua disposição.